Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este quarto domingo do tempo comum, do ano A. O Evangelho de hoje é o famoso relato, do Sermão da Montanha, o início do Sermão da Montanha, o grande momento em que Jesus fala das bem-aventuranças. Vamos juntos ler. Ele diz assim: Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Amados irmãos e irmãs, antes de começar a explicar esse texto, quero só lembrar para você, eu produzi um curso completo sobre o Evangelho de Mateus, versículo por versículo. Você que tem interesse, clica no link aqui embaixo, na descrição, e se inscreva neste curso. Prometo a você que vai valer muito a pena. Quem se inscreve nele tem acesso para a vida inteira. Então, convido você a dar este voto de confiança e assim você também ajuda-me nesse meu trabalho de evangelização, tá bom? Mas vamos lá, juntos, neste vídeo, estudar também o Evangelho de Mateus. Primeira coisa que fala que Jesus vê as multidões, sobe ao monte e senta-se. Lá no Antigo Testamento, esse é o mesmo movimento que é feito por Moisés. Moisés sobe ao monte e senta-se. Ele lá pega com Deus as tábuas de pedra, que são os mandamentos, e depois desce para poder anunciar ao povo. Na verdade, isso é um recurso literário que Mateus está utilizando para realmente mostrar uma semelhança gigantesca entre Jesus e Moisés. Então Jesus se apresenta aqui como o novo Moisés, aquele que de fato vem mostrar a nova aliança, a verdadeira aliança. Depois, aqui fala que os discípulos agora se aproximam. É interessante você entender que existe um contraponto entre a multidão e aqueles que são os discípulos. A multidão representa na Bíblia aqueles que estão na superfície, aqueles que ainda não aderiram ao projeto de Cristo. O discípulo não, é aquele que já está a caminho. É aquele que, na verdade, já conhece a Cristo, já deu sim a sua vontade, que quer caminhar segundo o desejo do coração de Deus. São esses que se aproximam e Jesus ensina aos discípulos. Podemos pensar nos discípulos como a igreja. Então, da mesma forma como Jesus falou aos discípulos, ele fala a nós que somos igreja. E aí ele começa todo o relato das bem-aventuranças. É interessante perceber que algumas bem-aventuranças a promessa é para agora. Deles é o reino dos céus. Mas em alguns momentos, porque serão chamados filhos de Deus. É uma tensão, para mostrar que existem recompensas que já são agora, outras que são futuras, porque na verdade aquele que é cristão, ele não para no aqui e agora. Nós vamos além. Eu também compreendo que eu não paro por aqui, que o nosso maior tesouro não está aqui na terra, mas ele está para além desta terra. E antes de começar a comentar as bem-aventuranças, eu trouxe aqui alguns tópicos importantes para comentar com vocês. São duas falas. Primeiro, é uma frase de São José Maria Escrivá. Ele vai dizer que, na verdade, as bem-aventuranças é um grande poema de amor divino. E o Papa Francisco vai dizer que as bem-aventuranças são um retrato de Cristo, sua forma de vida e o caminho de verdadeira felicidade. Em outras palavras, quer imitar Jesus? Siga as bem-aventuranças. Quer ter a mesma forma de vida de Cristo? Siga as bem-aventuranças. Quer ser feliz? Siga as bem-aventuranças. Vamos olhar então para elas. A primeira bem-aventurança fala da pobreza em espírito. Não entenda apenas uma pobreza material, de recurso financeiro. Mas a pobreza em espírito é alguém, meu amado irmão e irmã, que de fato se esvazia de si, para poder se preencher completamente de Deus. É esses que vão chegar ao céu. Ademais, aqui fala-se bem-aventurados os aflitos. Gente, os aflitos são todos aqueles que sofrem nas inúmeras realidades. E aí, quando a gente olha para cá, nós podemos pensar nas nossas aflições diárias. Quantos de nós passamos por vários perrengues? Dentro da família, no trabalho, na vida social, Os perrengues sociais,
racismo, preconceito, gente passando fome, são aflições. Bem-aventurados aqueles que são aflitos. Não é que Deus diz que a aflição é boa, mas aquele que é aflito, fique feliz, porque vocês um dia serão consolados. Olha que coisa bonita. Não é que Deus exalta a aflição, não é que a aflição é boa, ninguém quer ficar aflito. Mas para dizer, olha, você que passa por aflição, fique feliz, porque você será consolado. Digo para você que está assistindo esse vídeo, talvez você está passando por alguma aflição, Deus vai te consolar. É isso que a palavra diz. Depois, bem-aventurados os mansos, são aqueles que não querem, amados irmãos e irmãs, lutar com toda a sua força contra aquilo que vem contra eles, contra a opressão, contra isso ou contra aquilo. Bem-aventurados os mansos, né? Porque esses vão ter a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. É interessante que quem tem fome e tem sede não cruza os braços, age. E a justiça é a vontade de Deus. Então, em outras palavras, aquele que tem fome, que tem sede da vontade de Deus, aquele que não cruza os braços, mas luta para ver a vontade de Deus acontecendo, que deseja ardentemente, que espera, que confia. Essas pessoas serão saciadas. Essas pessoas verão a vontade de Deus acontecer. Depois, bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia é um atributo completamente divino. Mas é interessante, né? Aqui, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em outras palavras, aquele que imita a Deus, né, experienciará a graça de Deus também em si. É como se fosse assim, ó. Bem-aventurado quem ama como Deus ama, porque Deus vai te amar também de volta. Bem-aventurado você que perdoa com misericórdia, como Deus te perdoa, porque Deus vai voltar a te perdoar também. Então é muito bonito isso, né? Eu faço com o outro aquilo que eu quero que Deus faça comigo. Depois, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A gente lembra daquele salmo, né? Senhor, quem entrará no santuário, quem tem as mãos limpas e o coração santo, o coração puro. Então, na verdade, bem-aventurados os puros de coração são aqueles que de fato não se mancham com o mundo atual, que não se corrompem, que não permitem que a corrupção também entre em seus corações, porque esses vão ver a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz. A paz é sinônimo de harmonia. Quantas e quantas pessoas buscam gerar harmonia e equilíbrio onde elas chegam? Quem promove a paz, amado irmão e irmã, esse é filho de Deus. Olha que interessante. Aquele que promove a paz, ele é reconhecido como filho de Deus, porque isso é uma ação completamente divina, né? E bem-aventurados são aqueles que são perseguidos e que também o povo levantam injúrias e os perseguem, porque estes terão recompensa nos céus. E aqui eu finalizo, né, falando sobre isso. Quantos de nós às vezes somos perseguidos porque estamos no caminho de Deus? Ninguém nos compreende, ninguém nos entende, só jogam pedras sobre nós. Calma. Segundo a palavra diz, a nossa recompensa é o céu. Que bom! Deus tem uma recompensa para nós. Não paremos aqui então. Não pensemos só no aqui e no agora. Mas recordemos que Deus preparou um céu para nós. E que isso tem que encher o nosso coração de alegria e de esperança. Eu espero que à luz das bem-aventuranças, você neste domingo possa ter o seu coração renovado. E aí juntando, primeira leitura, Salmo, segunda leitura, Evangelho. Sejamos então homens e mulheres pobres em espírito. Nos esvaziemos de nós mesmos, das nossas confianças, das nossas forças, da confiança em si mesmo. E coloquemos Deus acima de tudo. Ele merece. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. E eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.